Você gosta de poemas, poesias, linguagem, palavra, jogo de palavras? É maravilhoso. As palavras são lindas quando elas são bem trabalhadas, não é isso? É sobre isso que a gente conversa hoje no nosso Intríade. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso Intríade nesta quinta-feira especial. Claro, toda quinta-feira, às 9 horas da noite, temos um episódio novo do nosso Intríade. E eu quero, inclusive, já começar pedindo para você fazer o seu comentário, deixar seu like, compartilha com muita gente os nossos programas, os nossos episódios, porque todas as vezes que você compartilha, que você comenta, deixa o like, você está mandando uma mensagem lá para o nosso amigo YouTube de que vale a pena ter esse programa no ar, de que vale a pena ter esse conteúdo sendo distribuído para muita gente. Então faça isso e ajude a gente a crescer aqui nas redes sociais e aqui especialmente no YouTube. Bom, o nosso tema de hoje está muito especial. Vamos falar de poesia. Eu amo poesia. Vamos fazer o entrelaçamento entre poesia, palavra de Deus, música, porque a pessoa que está aqui também gosta de música. Vamos falar de teologia, vamos contar história, vamos contar causos, não é? Eu estou falando do pastor Jorge Paulino. Ele é hoje mais conhecido aqui na nossa cidade hoje como presidente da AELPA, a academia, presidente e fundador, idealizador da Academia Evangélica de Letras do Pará. É realmente um homem de Deus, que Deus colocou no coração tantos outros projetos, já há mais de 40 anos trabalhando também com o grupo Oasis, né, que é um grupo de louvor, de músicas belíssimas lá da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele é especialista em teoria literária da UFPA, é mestre em comunicação, cultura e linguagem pela UNAMA, doutor em literatura e crítica literária pela PUC de São Paulo, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e presidente e fundador da Academia Evangélica de Letras do Pará e, recentemente, também recebeu o título de doutor honoris causa, ele vai falar sobre isso, né, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né, e todo o trabalho que eles têm lá no Acará, né, na área da teologia, do ensino teológico, enfim, mas a gente vai falar sobre isso. Falo com o pastor Jorge Paulino, meu amigo, bem-vindo mais uma vez ao Intríade. Hoje vem como pessoa física. Hoje ele vem como pessoa física, porque sempre que ele vem aqui, ele vem representando a AELPA. Hoje ele vem para falar da sua história e de temas como a poesia, que é um tema que eu sei muito recorrente na sua vida. Bem-vindo e obrigado por aceitar mais uma vez o convite. Meu amigo Ivaldo Costa, olha, para mim é uma alegria, um prazer, e hoje nós estamos assim numa conversa mais light, né? Isso. Nós teremos neste momento, neste encontro, você que nos assiste, nós teremos oportunidade hoje de criar, né? Pronto. Porque nós entendemos assim, Ivaldo, que cada diálogo, cada conversa é um momento de criação, né? A palavra, dificilmente a palavra se repete, né? Quando você vê, Ivaldo, lá no texto bíblico, né, aquela ideia da repetição, do glória, 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 as pessoas pensam que aquilo ali é uma coisa monótona, né? Mas, na verdade, cada palavra que nós produzimos, Ivaldo, é algo novo, diferente, né? Sim. Então, nós estamos num contexto de conversa aqui agora e os nossos neurônios vão ficar antenados para que a gente possa gerar uma boa conversa. Perfeito. Neste momento agora, né? Vamos traçar aqui uma rede, né? Isso, vamos fazer os traçados de uma espécie de tapeçaria, né? Porque isso é a conversa. Vamos criar um texto aqui. Pronto. Vamos fazer uma tessitura aqui. Tessitura. Já começou. Pronto, tá vendo só? Mas, meu amigo, bom, antes de a gente realmente entrar para o mundo da intelectualidade, da própria poesia, da linguagem, vamos falar um pouco da sua história. Quem é Jorge Paulino? Da onde vem Jorge Paulino? Qual foi, assim, o ponto de start para Jorge Paulino desejar estudar esta área do conhecimento que é a linguagem, a poesia, o poema? Está com você. Olha,
Meu amigo Ivaldo, você falou muita coisa, gente. De onde veio Jorge Paulino, né? Olha, eu quero dizer para vocês que eu nasci ali naquela região do Marizal, né? Que naquela época era um capinzal, um lamaçal por ali, e eu quero dizer para vocês que a minha primeira piscina, Ivaldo, foi o canal da Doca, né? Quando eles Sim. começaram ali a fazer aquele canal, os trabalhadores lá colocavam aquela área de concreto, né? Sim. E quando chovia, ficava uma água acumulada. E a gente ali com E um você moleque jurava da rua, que era piscina. uma piscina, a gente tomava banho por ali, né? Então fui criado por aqui pelo Marizal. Sou de 1959, né? Tenho 65 anos, né? Então sou filho daqui da terra, né? Eu sou aqui do estado do Pará, de Belém do Pará. A minha origem está aqui, né? Em Belém, né? Sempre foi aqui em Belém. Eu esqueci de colocar aqui no teu release que uma parte que é muito importante nesse release nos nossos currículos, né? Que é casado com a pastora Eliana. Né? A pastora Eliana está ali, só de olho, né? Só ali, né? Ela é tua social media, né? Isso. Tira as fotos, Isso está mesmo, sempre ali. Uma grande parceira, né, meu querido? Bom, então aí você cresceu aqui na nossa cidade, ali naquela região do Marizal, onde eu moro. Agora eu moro ali na João Balbi, né? Então eu moro ali. Hein? Algumas correspondências chegam como Marizal ainda Sim. lá. E então você vem e começa a estudar. O que leva você para essa área do poema, das letras? Das letras. Acontece o seguinte, é interessante, Valdo, que essa minha relação com as letras tem muito, eu acredito que está no seu programa aí na sua relação de perguntas, a nossa experiência com Jesus, né, com a igreja, né? Mas essas coisas vão se dando assim de forma concomitante, né, ao mesmo tempo, né? Eu recebi um livro da minha tia, que era da Assembleia de Deus, uma Bíblia, né? Sim. Inclusive a minha tia, que ela levou um tempo assim para colocar o nome Antônia, que o nome dela era Antônia Zeferino, né? Então ela levou quase 1 hora para escrever o A, né? E depois mais meia hora para escrever o N, né? E me deu uma Bíblia, né? Era o nome da minha mãe, Antônia. Antônia, isso mesmo, Antônia Zeferino. Então, a partir da leitura da Bíblia, aconteceu algo extraordinário assim na minha vida. Inclusive, eu fui vendo a riqueza da Bíblia, que é a Bíblia, né? Eu ia lendo a Bíblia até o rodapé, eu não perdia nada, né, que estava no rodapé ali. E eu comecei a observar que cada parte que eu lia da Bíblia, eu percebia que tinha alguma coisa do conhecimento da humanidade, né? Sim. Alguma coisa de história, alguma coisa de literatura. Eu não tinha bem essa consciência, né? Eu não tinha essa visibilidade, porque você sabe quando eu, por exemplo, quando era pequeno, a minha mãe, ela se dirigia ao meu pai com muita cerimônia, sabe? Ela dizia assim: o senhor, seu Elias, senhor meu marido. O que o senhor quer? Eu era menino, olhava de baixo para cima aquela realidade, né? Minha mãe era da Assembleia de Deus, e o meu pai, ele lia muito, meu pai, mas ele não tinha esse viés cristão, né? Aí eu não entendia nada de ética. Mas aí eu ficava assim, pensando, por que ela trata assim ele? Hoje, a gente entendendo, né, com todo esse cerimonial, né? E assim, lendo a Bíblia, eu não conseguia, eu não tinha essa visão toda de antropologia, de história, geografia, mas eu percebia que tinha algum conhecimento por ali, né? Então, eu entrei na universidade em 1987, né? 1987. Quer dizer, a minha conversão já foi se dar lá para 1975, né? Então, quer dizer, a Bíblia foi um estupim assim, que me estimulou muito a começar, vamos dizer, a ingressar no campo da literatura. Por exemplo, eu gostava muito de ler o livro de Salmos, né? Gostava muito de ler o livro Não entendia, na verdade, porque eu gostava de ler o livro de Salmos. Depois, com o passar do tempo, eu fui, né? A gente vai estudando, né? E descobri que ali o livro de Salmos é a grande poesia. Sim, né? Perfeito. É a grande poesia hebraica, e não só hebraica, como uma das maiores poesias do mundo. Perfeito. Né? E a gente percebe que os cientistas já identificaram que nós temos 27 emoções, né?
E todas essas emoções estão registradas ali no livro de Salmos. Hoje, depois, com o passar do tempo, com estudo já, né, eu posso entender por que eu gostava tanto de ler a Bíblia, né? Então, a Bíblia, antes de eu ingressar, por exemplo, no curso de letras, eu já tinha leitura da Bíblia, né? Então, essas leituras foram construindo, vamos dizer, a minha veia poética, podemos dizer assim, né? Então, a Bíblia foi para ti uma construção da tua carreira espiritual, da tua vida espiritual, lógico, o teu alimento, mas também você conseguiu enxergar na Bíblia os seus gêneros literários ali dentro, a riqueza das palavras, a própria poesia. Você olha para o próprio apóstolo Paulo, você vai ver poesia em Paulo. Quando Paulo, por exemplo, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria, né, do conhecimento de Deus, da sabedoria. Olha só que coisa linda. Ele começa a narrar o plano da salvação e ele entra numa espécie de êxtase que ele poetiza naquele momento, né? E o livro dos Salmos, ontem eu falei sobre isso, eu preguei ontem na igreja o Salmo 84, ontem não, estou gravando, ontem com relação ao dia que eu estou gravando, né? O Salmo 84, e eu falei dessa realidade da poesia hebraica, né? Desse paralelismo que é muito comum na poesia hebraica, né? De sempre aparecer algo na linguagem do poeta, do compositor ali, nesse caso o Salmo 84, os filhos de Corá, né? Ele traz algo que está, por exemplo, ele diz, até as andorinhas, os pardais e as andorinhas encontraram ninho para si nos teus altares, né? Então é um paralelismo, ou seja, a beleza de estar na casa de Deus, de encontrar o seu lugar, que é lugar para todo mundo nos altares de Deus, enfim. Mas o poeta aqui é você. Então, e aí a palavra de Deus te esperta e te desperta esse desejo de se aprofundar no mundo das palavras, né? Perfeito. Deus, ele criou o mundo com a palavra, né? E aí ele gera no teu coração a tua salvação, mas também já te começa a orientar com relação do que você iria viver como profissional, né? E aí você vai para a faculdade. A partir daí é contigo de novo. Eu gostaria de comentar, se for possível, a questão Aqui tudo é possível. Tudo é possível, né? Tudo é possível aquele que crê. Aqui é mesa de bate-papo. Inclusive, a gente pode fazer um café. Olha, que bom, maravilha. Então, eu gostaria de antecipar um dado importante que antecede o meu ingresso, Ivaldo, na universidade, essa experiência com Jesus. Sim. Né? Que, na verdade, foi um marco na minha vida, Ivaldo. Imagine só, eu um adolescente, eu perdi a minha mãe em 1975. Então existia um vazio na minha vida, uma ausência muito grande. Eu não entendi, eu não sabia que vazio era isso, né? Na verdade, eu tinha uma tristeza profunda no meu coração. Até que um dia um primo meu, e aí depois que a minha mãe morreu, aí ficou só eu, meu pai e meu irmão, foram uns primos lá para casa, a gente morava ali na passagem principal, é uma passagem que dá, essa passagem, Valdo, ela dá da Bernardo Couto para Diogo Moya, naquele trecho ali, paralela a Vandenkok aqui, Sim. né? Então, quando meu pai começou a construir a casa de madeira, o que lá o marceneiro jogava, a gente pegava aquele pedaço de madeira e ia colocando na passagem principal para poder chegar lá na Bernardo Couto. Olha essa história aí, né? Para você que está nos ouvindo agora e não sabe o que foi esse bairro do Marizal, né? Nós estamos aqui nos bastidores da história do bairro do Marizal, né? Então, imagine só, você passa hoje aquelas ruas todas asfaltadas, muitos prédios, né? E aí, o que é que a gente fazia? A gente ia colocando pedaço de madeira, pulando aqui, pulando acolá, chegava na Bernardo Couto, que era terra de chão batido, a rua de chão batido, né? E o meu divertimento na época era pegar um graveto de madeira e debaixo de casa, os tamoatás, eles faziam aquelas espumas, né? As ovas. Você já teve a oportunidade de ver uma casa de tamoatá assim, isso né? aí é da nossa época. Só da época. Olha, isso é só da Jovem Guarda. Essa turma que está por aqui, eles nem sabem o que é isso. Chegaram já com asfalto. Não sabe o que é pescar mussu na vara. Não, mussu. Rivaldo, naquela época. Pula essa, o que tinha de mussu nas valas por ali. Bom, aí meu divertimento era colocar um pedaço de graveto, botava embaixo daquela espuma, né,
da casa lá do Tamatá. Tamoatá e dava aquela rebanada, era o meu divertimento. Olha, para quem é de outro estado, Tamoatá é um peixe, tá? Isso, de escamas. de carapaça, nota né? de Quase uma rodapé aí, carapaça. nota de rodapé. Sim, Walter. Aí morando ali na passagem principal, a minha mãe faleceu com, vamos dizer, eu tinha de 13 para 14 anos, por aí, assim, mais ou menos. E aí o que acontece? Um primo meu, vendo aquela minha tristeza, né? Aí criamos até uma academia de karatê na garagem de casa. Agora imagina só, Ivaldo, nessa garagem, quem jogava ping-pong comigo lá nessa garagem, nessa época? O nosso querido pastor, que eu mando um abraço para ele, o vice-presidente da academia, Josuberte Rodrigues, né? E aí agora falando em Josuberte Rodrigues, né? Eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero mandar um abraço pelo menos para a nossa diretoria, né? Então vem Josuberte Rodrigues, né? Vem eu, Josuberte Rodrigues, vem Pastor George, vem Sônia, pastora Sônia, Dorivaldo Belém, Ney Maranhão, o Ivaldo já está aqui, eu vou dar um abraço nele aqui, pronto. Ivaldo Costa, Vanderlei Nunes, Scarlett, Francinete e o nosso tesoureiro, né? Nosso tesoureiro Elídio e o nosso tesoureiro também, Paulo Sérgio, né? Então eu mando um abraço aqui para a diretoria da ELPA, né? E mando um abraço para os nossos 60 acadêmicos. Aí não vai ter condição de dimensionar, né? Então veja só, nessa época aí o pastor vice-presidente da ELPA, que é o pastor Josuberte Rodrigues, que atualmente hoje ele é presidente da Cobapa, né? A gente jogava ping-pong ali. E aí o que acontece? Depois que a minha mãe faleceu, aí meu primo viu a minha tristeza. Eu perdi a minha mãe. Então eu tinha uma necessidade, uma ausência assim, muito grande. Não existia felicidade na minha vida. Até que o meu primo me convidou para ir lá na travessa, na igreja da Timbó, né? Na Timbó. Veja só, a igreja completou 50 anos. E já que você fez referência à minha querida esposa, a pastora Eliana, que a pastora Eliana conhece a minha história desde a raiz, né? Então, quando eu cheguei lá em 75, ela já estava. A igreja está completando agora 50 anos, né? A pastora Eliana tem 50 anos de evangelho quadrangular, porque ela veio com o grupo do pastor Josué no dia 2 de junho, né? Lá da Benjamin para o barracão lá. Um homem da capa preta. Um homem da capa preta. Quando eu cheguei, a pastora Eliana já estava lá. Só tem o que aconteceu. Quando eu descobri que a pastora Eliana orava eu já orava de manhã. Reunião de 6 horas da manhã, né? Quando eu descobri que a pastora Eliana orava à tarde, aí eu fiquei um crente assim mais fervoroso, entendeu? Aí eu já orava de manhã e orava à tarde, eu não sei o que era, fazer um vigor. E aí, veja só, Ivaldo, cheguei na igreja com aquele cabelão, né? Que era um cabelo que batia aqui na costa, né? Maior do que o cabelo da Raquel, era o meu cabelo, né? E aí a minha tia, antes disso, a tia Nica, aquela que me deu a Bíblia, né, disse, meu filho, vamos lá para a igreja, no tempo central, na Assembleia de Deus. Eu disse, tia Nica, com esse cabelo aqui que eu uso, se eu entrar naquela igreja lá, vai fechar, todo mundo vai me olhar, eu vou parar com o culto, não vai dar certo. Foi aquele primeiro momento que começou o cabelo comprido no mundo, né? Sim. E imagina só naquela época a gente usando o cabelo, entrando nas igrejas, era um negócio meio complicado. Aí meu primo me levou lá para aquele barracão lá da Travessa Timbó, 1212, né? E eu olhava ali, via gente, Valdo, de tudo quanto é jeito ali, né? E teve um dia que eu fui até com uma carteira de cigarro aqui no bolso, né? E aí o pastor Josué, um cântico que ele gostava muito de cantar, inclusive mando um abraço para o pastor Josué, que eu conversei e falei com ele hoje de manhã, né? E ele gostava muito de cantar aquela música, Nesta Noite Feliz, Neste Santo Lugar, né? Então lá no meio daquele povo lá, chegando na igreja, ele começou a cantar, Nesta noite feliz, Aí quando eu olhei assim, tinha uma carteira de cigarro aqui, aí eu botei aqui e cantei, né? Neste santo lugar, eu marquei E aí, Valdo, impressionante, quando eu cheguei na igreja, que eu senti a falta da minha mãe, uma tristeza profunda no meu coração,
E eu chego na igreja, o pastor Josué cantando Nesta Noite Feliz. Então pronto, aqui está a felicidade. Ali eu encontrei com Jesus. Maravilha. E ali foi um marco muito grande, Valdo, na minha vida, que mudou a minha vida totalmente. E é interessante, Valdo, quando eu ia para a igreja, nós vamos voltar lá para aquela questão que você colocou, né? Não, vamos estar indo então, no rumo certo. Quando eu saía, em alguns momentos que eu saía da igreja, eu ouvi uma voz que dizia assim, não volta, não volta, não volta. A voz do inimigo. O inimigo não queria que eu voltasse para a igreja, ele queria, quer dizer, que eu fosse lá e não voltasse mais, né? Mas eu permaneci, graças a Deus, podemos dizer que temos 49 anos hoje de quadrangular, né? E essa foi assim, vamos dizer, uma revolução na minha vida. Quer dizer, quando eu vou para a universidade, aí você falou da questão da universidade, né? Eu fui para a Universidade Federal do Pará em 1987, né? Fiz o curso de letras, né? E na universidade, e também era uma outra questão, antes de entrar na universidade, é interessante quando a gente não tem conhecimento das coisas, parece que a gente vai tateando assim, né, Ivan? A gente vai, o que é aquilo outro? Sim. Mas eu tinha, por exemplo, um questionamento dentro de mim sobre a questão das palavras, né? Da linguagem, né? Como é que se dá, como é que essas coisas acontecem, que eu não sabia bem o que era isso aí, né? Hoje, por exemplo, a gente tem noção de que existem no mundo, se a gente for quantificar as línguas que existem no mundo, os linguistas mais exagerados vão dizer, Ivaldo, que tem em torno de 10 mil línguas no mundo, né? Os linguistas mais moderados vão dizer que existem 6 mil línguas no mundo. Mas a gente vai ver, Ivaldo, que isso no geralzão, tudo que a gente pratica, ainda agora você falou de Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele lia muito Platão, a filosofia, né? E a gente vê partes de fragmentos de fala do Platão nos textos paulinos, né? A gente vê tudo que a gente está aqui numa sombra, né, Ivaldo? Se tem um louvor, se olha aqui, a escola de sabedoria do pastor Ivaldo. Escola de adoradores. A de sabedoria, a gente já foi lá também com meu amigo. Olha, já estou pensando lá na quadrangular, Ivaldo, na escola de adoradores, né? Se tem aqui no estado do Pará uma escola que tem referência, olha, você que quer aprender a cantar, tocar um violão, tocar um instrumento, você que tem interesse por alguma área de música, olha aqui, pastor Ivaldo, vem aqui a escola de adoradores, né? Então, Ivaldo, o que aconteceu? Eu tinha, vamos dizer, eu tinha vontade de conhecer essas coisas, sim, mas na verdade tudo isso que a gente faz, o que é, Ivaldo? É uma representação daquilo que está lá no céu, né, Ivaldo? Sim. Imagine só, se a gente, Ivaldo, aqui se a gente ouve músicas maravilhosas, músicas que nos encantam, né? Imagina aquela música, Ivaldo, perfeição, que vai tocar, né? Lá no céu, né? Ivaldo, se a gente na Terra, a gente fala todas essas línguas no planeta, Ivaldo, imagina o código, a língua que Deus tem preparado, céu, que nós vamos falar no céu, é algo assim extraordinário. Então, quando eu tive esse encontro com Deus, Ivaldo, a minha vida toda mudou. Então, tudo dentro da universidade, o que eu fui aprendendo, tanto no campo da linguística, quanto no campo da língua portuguesa, e também no campo da teoria literária, que estuda os problemas da literatura, o que é conto, o que é romance, o que é novela, o que é crítica literária, o que é teatro, né? Tudo isso aí teve um sentido muito diferente na minha Bíblia, na minha vida, e quando eu estive fazendo, no momento que eu estou estudando, fazendo o curso de letras, eu estou fazendo o que também? Estudando a Bíblia, e a cada momento que eu descobria uma coisa da Bíblia, Ivaldo, eu ficava encantado, como até hoje, né? Como até hoje, quando a gente pode imaginar que a Bíblia, assim, né, Ivaldo, é como um diamante, né? E cada dia que passa, a gente descobre alguma coisa, né? Depois, quer dizer, com esse estudo, eu comecei a vislumbrar na minha vida uma relação da Bíblia com a literatura, né? Que aí também já é um outro campo, assim, muito vasto, muito grande, que a gente pode explorar e que é extraordinário, né? Se você pega, por exemplo, um crítico literário canadense chamado Northrop Frye, Ivaldo, no curso de letras tem um livro que, vamos dizer assim, é um livro de cabeceira dos alunos da universidade, Anatomia da Crítica, né? Então, Northrop Frye vai dizer o seguinte, que a Bíblia, Ivaldo,
é o livro que foi escrito de forma mais milimetricamente pensada. Não existe um livro tão importante quanto esse. E aí ele escreve um outro livro, estudando o poeta William Blake, né? Ele escreve um livro, Código dos Códigos, a Bíblia e a Literatura. O Northrop Frye vai dizer o quê? Que toda a literatura, olha só isso aí, toda a literatura ocidental foi influenciada pela Bíblia. Né? Machado de Assis foi influenciado pela Bíblia. Shakespeare foi influenciado pela Bíblia. Se você pega aqui, por exemplo, na literatura brasileira, Jorge Amado, né? Se você for fazer um estudo antropológico na obra do Jorge Amado, você vai encontrar referências da Bíblia, Machado de Assis e os maiores escritores da humanidade. Se alguém, Ivaldo, por exemplo, eu tenho uma pesquisa, Ivaldo, sobre o livro do Apocalipse, né? É um estudo da metáfora, inclusive eu vou publicar esse livro, é um estudo da metáfora no livro do Apocalipse. Se você pegar um cientista, um pesquisador, qualquer pessoa hoje que vai publicar um livro sobre as coisas que vão acontecer no futuro, pega esse livro que está saindo hoje na França, no Japão, em qualquer parte do mundo, e coloca perto da Bíblia, vai ficar uma fichinha. Né? Então, a universidade, Ivaldo, para mim, o curso de letras foi, na verdade, um espaço extraordinário para que eu fosse, ao longo do tempo, cada vez mais e vendo quantas faces extraordinárias existem na Bíblia. Agora, apesar de que, né, hoje não, né, Ivaldo? Hoje não. Houve uma época, eu sou de uma época, eu não sou da época, né? Daquela época não era, né? Não era digital, né? Não era digital. Então, o que o professor levava para a sala, ele colocava aquilo ali, então aquilo ali era uma lei. Sim. Né? Se você, por exemplo, for estudar Isaac Newton, algum curso por aí, eles vão falar da parte científica do Isaac Newton. Né? Mas vamos dizer que o Isaac Newton produziu 20% de ciência e 80% de teologia. Né? Inclusive, ele tem uma análise sobre Apocalipse. Ele escreveu um livro sobre Apocalipse. Então, o que acontecia? Né? Acontece hoje, mas é mais difícil. Né? Se o professor na sala de aula quiser esconder... Por exemplo, eu não vi no curso, né, que eu passei, por exemplo, na universidade, alguém falar sobre o Cântico dos Cânticos. Né? Então, o que acontece nesse universo científico, né, e materialista, as coisas de Deus são colocadas para debaixo do tapete e se evidencia outras realidades. Né? Perfeito. Então, esse encantamento pelas palavras também te serviram de meio de interpretação para o próprio texto sagrado. Né? Acho que, na verdade, acho não, né? Deus ele traça as suas linhas de forma muito bem elaboradas. Né? Assim como o texto sagrado é tão perfeito, milimetricamente pensado, até por conta do famoso Theos Pneustos, né, que é o sopro de Deus para a inspiração da Bíblia, né, a perfeição e todos os gêneros literários que a gente encontra na Bíblia, as parábolas, que são coisas maravilhosas, o próprio Apocalipse, alguém diz, eu acho que no comentário de William Barclay, que o Apocalipse ele é como se fosse uma espécie de um grande jogo de teatro, dividido em peças teatrais, em atos, né, do teatro, todas as representações ali. Então, a Bíblia é maravilhosa. Então, você imagina alguém que foi capturado pela palavra de Deus, diga-se de passagem, capturado pela palavra de Deus, capturado pela pastora Eliana, né, para orar mais, né, também. Fervoroso, né? Se encantou com as palavras, viu na Bíblia um desafio de conhecer mais esse jogo de palavras, esse encontro de palavras, essa beleza do texto sagrado, te leva aí com essa inspiração também a buscar na literatura, no conhecimento da linguagem, das letras, esse conhecimento que talvez, eu penso, né, e segundo a tua paixão, falada aqui, expressa pelo menos aqui na forma de falar do assunto, que te fez um apaixonado pela palavra de Deus também. E aí você, então, na literatura, o que você encontra? Qual é esse casamento entre a palavra de Deus, a literatura, as letras? E aí vem mais um outro episódio aí, dessa série chamada Jorge Paulino, né? É outra temporada. A música. Porque eu ouvi Valdemar Júnior dizendo, esse aqui foi meu primeiro professor de técnica vocal. Olha...
Estava lá na Nicolai. Olha essa informação, né? Coloca exclusiva. Pode colocar. E aí, como foi? Já na igreja, estudando, estudando na academia, estudando na universidade. Como nasceu agora a música para ti? Porque tudo está dentro da poesia. Como foi? Ivaldo, é impressionante como as coisas vão sendo conectadas, né? E Deus está nessa história todinha, né? Eu me lembro, Ivaldo, lá no Marizal, eu não sei como, eu andava com um livro de música debaixo do braço. Não, tem coisa assim que a gente não chega a lembrar, né? O Josberto, um desses jeitos assim, João, tu te lembra que tu andava com um chapéu assim pelo lado? Eu digo, rapaz, eu não me lembro desse chapéu, mas o Josberto, entendeu? Ele disse, lembra, tinha uma bicicleta Monarch, aquela coisa toda, né? E eu estava com um chapéu aqui pro lado. Sei que tinha uma bolsa verde, assim, mas desse chapéu eu não me lembro. O Josberto se lembra, né? Muita coisa a gente não lembra. E eu não sei como caiu um livro de música na minha mão. E aí eu comecei, adolescente, né? Vendo aquela ali, a questão das notas, né? E comecei a estudar aquilo. E quando eu chego na igreja, aí, na verdade, quando eu chego na igreja, eu comecei a participar de um grupo de teatro. E esse grupo de teatro, quem organizava era a pastora Ivanete. Então, fizemos várias apresentações de peça, né? Paralelo a isso aí, nós começamos com um grupo de evangelismo lá no Bosco Rodrigues Alves. Eu, pastor Ferreira, mais um grupo de jovens, né? E aí começamos a evangelizar e cantar, né? E a partir daí surgiu o Grupo Oasis, né? Então, quer dizer, a gente está com 45 anos de estrada, né? Nessa altura do campeonato que a gente está por ali, aí alguns jovens vão chegando, aí lá na frente depois chegou o Valdemar, né? Sim. Nessa altura do campeonato eu fui fazer um curso de música no SAN, não sei se você lembra, o SAN, ali na Generalíssimo, né? Que tinha lá, era o professor Altino Pimenta, né? Era professor de lá. E eu me lembro, rapaz, até hoje, sempre eu converso com o Dedê, e a gente faz até assim uma brincadeira, né? Que a gente estava conversando na frente lá do SAM, aí o professor Altino Pimenta, ele com cigarro aqui, né? Ele dava uma baforada, assim, um Dedê assim, aí do meu lado, ele disse, meu filho, o que é que você faz aí? Eu disse, professor, eu estou estudando violão clássico, né? E estou estudando violão aqui, ele disse, pai, aí dava uma baforada, assim, ele disse, meu filho, por que você não faz piano? Piano é bem melhor. Aí sempre quando eu converso com o Dedê, a gente tem um código, a gente diz, meu filho, por que você não faz piano? E aí o que aconteceu, Valdo? Eu fui, na verdade, lá para o SAM, porque a gente já estava com um grupo, né? Um grupo de jovens, adolescentes, as jovenzinhas, tudo jovenzinha, aquela coisa, e a gente sentia a necessidade de distribuir vozes, né? E ter um conhecimento de música. E eu fui basicamente lá para o SAM em função disso, né? Para aprender ali e levar para aquele grupinho ali que estava pela igreja começando, né? E, na verdade, Ivaldo, isso rendeu, né? Que nós estamos até hoje, né, pastora Eliana? Até hoje a gente tem reunião assim, a gente tem... Temos imagens. Temos imagens? Temos imagens, né? Temos imagens. Ah, temos imagens? Temos imagens. Para ilustrar, enquanto a gente vai falando aqui, vai colocar a imagem do Oasis cantando lá no evento do Valdemar. E aí, Valdo, veja só, então essas coisas foram sendo assim entrelaçadas, né? Quer dizer, teatro, música, letras, literatura, e aí eu fui começando a me identificar com essas áreas das artes, né? E isso foi justamente costurando a nossa participação na igreja, né? Maravilha. Aí você, apaixonado pelas palavras, quando foi que você começou a compor, por exemplo, as suas poesias? Lembra qual foi o primeiro poema, a primeira poesia? Veja agora só. Eu mexi com... Agora eu vou ter ele vai pedir ajuda aos universitários. Hein? Onde foi? Na escola. Veja, agora eu vou te dizer. Vamos lá. Olha, Ivaldo, é tipo assim, colocou numa enrascada. Né? Às vezes a primeira que a gente fez foi a primeira que a gente lembrou, não tem problema. Ivaldo, tipo assim, eu tenho 5 livros de poesia publicados, 5 livros, né? Então, eu estive aqui num programa aqui da TV Cultura, né?
Pode citar o nome do programa? Pode, não, à TV vontade, Cultura, tranquilo. Né? No Sem Censura, Parada. Aí a pessoa que me entrevistou, ela disse, quais são as suas referências poéticas, né? Eu estou fazendo isso porque eu estou fazendo um rodeio aqui para ver se eu chego onde você me pediu, né? Eu vou fazer um rodeio para ver se eu chego lá. Aí eu falei da minha raiz, né? Da minha raiz. Onde foi que eu, vamos dizer assim, onde eu bebi, né? Sim. Eu comecei a beber. Então eu disse, bom, quais foram as minhas primeiras referências poéticas, literárias, né? Então eu bebi no Salomão. O poeta Salomão Sim. foi uma referência para mim, né? O poeta Davi foi uma referência para mim. Aí depois fui citando os poetas da literatura brasileira, da literatura portuguesa, Fernando Pessoa, né? Da literatura brasileira, né? O Cassiano Ricardo, né? E outros poetas e outros, né? Então, ela me fez uma pergunta relacionada como foi que você se tornou poeta, né? Então, na verdade, isso é uma questão, assim, que eu te confesso que para mim é um pouco, assim, nebulosa, mas eu posso te dizer uma coisa, que a raiz mesmo de tudo isso aí foram os salmos. Mas né? sabe, Foi nos salmos. Né? Foi no salmo que eu consegui, a partir dos salmos, daquela poesia, que, por exemplo, vamos dizer assim, eu não tinha consciência, né, de que era texto poético, eu só me encantava com aquilo. Então, estes salmos foram influenciando a minha vida de poeta, né? Do poeta Davi, poeta Salomão. Então, a partir dali, eu comecei a escrever. Mas eu tenho um poema. Posso declamar um poema? Pode, claro, que eu vou estar com um poeta aqui, não vai ter. Eu tenho um poema que mostra essa raiz e que eu tenho assim como referência. Sim, né? como um ponto. Como um ponto de referência. Sim. Né? É um poema. O Nicolai tem fundo musical? Como é que tem? Vai ter. Vai ter fundo musical? Tá? Você então, pode ali falar. Coloque então um fundo musical para declamar o poema Amor Divino, que tem a minha trajetória poética. Como falei para vocês, já publiquei 5 livros de poesia, mas a minha fonte onde bebi, né, foram nos poetas de Salmos, né? Poeta Davi, poeta Salomão, e isso na minha vida está repercutindo, essa ressonância é forte, muito grande na minha vida hoje, como ao declamar assim o poema Amor Divino, né? Que diz assim: ao raiar do sol na Palestina, o brilho palmilha, terra seca e refrigerada. O poeta canta o amor nas maiores profundezas dos sentimentos, e sua pena beija o papel como o Jordão beija o mar da Galileia. No peito de Davi existe uma palavra que ferve o seu coração, e o pico de Jerusalém seria abaixo para que o poeta bradasse: ao amanhecer quero ouvir falar do amor de Deus. Maravilha. Então, isso aí tem como um ponto luminoso na tua trajetória de poeta e a tua referência, né? Mas eu me lembrei agora. Pronto, tá vendo? Foi lá, esse HD maravilhoso, né? Eu me lembrei agora. Ivaldo, quando a nossa filha nasceu, a Priscila, né, Ian? Quando a Priscila nasceu, estava a pastora Iana fez aquela cirurgia de como é que se chama? Cesariana, né? Então ela foi para um lado e eu fiquei com a Priscila a Priscila de que ano, Diana? A Priscila de 84, né? 1984. 84. Tá. Veja só, olha só. A Priscila é de 84. Eu entrei na universidade em 87, né? Então, ou seja, antes de entrar na universidade, essa relação com a poesia já estava por ali, né? Então, quando a Priscila nasce em 84, a Eliana foi para um lado e eu fiquei com a Priscila ali
fiquei com a Priscila no quarto, né? E a Priscila estava com muita fome. Ela nasceu, sabe? Eu vi aquela criancinha ali, parece que ela queria comer alguma coisa. Eu disse, meu Deus do céu, essa criança está com muita fome. Aí, Valdo, eu senti que ela queria tomar leite, aquela criança, né? Aí eu peguei aqui desse lado, apertei, e do outro, e disse, meu Deus do céu, eu não tenho leite agora. O que eu vou fazer? Eu não tenho leite para dar para essa criança, e a criança assim, eu disse, meu Deus, a mamãe está com leite lá para o outro lado, eu não tenho, aqui está seco, não tem nada, Nicolai. O que é que eu vou fazer agora? Aí eu peguei, aí tinha uma chupetinha lá perto, aí eu coloquei na boca da Priscila, ela... E ali nasceu um poema, 1984. Pronto. E o poema é assim, o que é que a gente queria, Diana? A gente queria um filho, né? Não, quer dizer, o homem sempre quer um filho, aquela coisa toda, né? E eu queria, tinha até um nome para o menino, era Felipe, né? Se fosse menino, né? Mas veio menina. E aí, o que é que acontece? Agora é impressionante, Valdo, as duas meninas que nós tivemos, Priscila e Cássia, né? Rapaz, eu fiquei encantado, porque eu nunca na minha vida nem sonhei com um menino. E aí, 1984, olha, tá vendo só? Esse nosso apresentador, olha, eu vou te dizer, o pastor Ivaldo, membro da Academia Evangélica de Letras do Pará, quando você vem aqui, ele faz você pensar. Pronto. Né? E eu não tinha nem me conectado. O primeiro poema que eu escrevi em 1984 diz assim: queria menino, menino não veio, mas veio menina que a veia acendeu. Em dado momento em meu pensamento fugiu a alegria, bonita e perfeita, cheirosa e formosa, com força vibrante, naquele instante, chupeta na boca, a fome cessou. 1984, só o pastor Rivaldo para fazer essa lembrança. Ou seja, olha, nasceu uma... deixa eu... Vamos lá. Vamos usar as palavras, né? Nasceu uma filha, uma mãe, um pai, uma poesia e um poeta. Olha só, isso é um poeta. Pronto. E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa que eu descobri agora recentemente, que o pastor Ivaldo, ele não é só músico, cantor, ensaísta, não, ele é poeta também. Ele já me mostrou um poema dele que é maravilhoso, viu? Eu fui fazer uma consulta aqui, eu tenho o livro da Escola de Adoradores, né? E eu tenho uma disciplina que é Tabernáculo de Davi, e eu falo sobre a importância da música. E eu tenho algumas curiosidades. Olha só essa aqui que a gente tem. Salomão compôs mais de 1000 músicas, 1005 músicas para ser exato. E ele compôs 3000 provérbios, está lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. A sua inspiração, Salomão, foram 3000 provérbios. A gente sempre pensa em Davi como grande compositor, por causa dos salmos, mas foram os seus cânticos, os de Salomão, 1005. Olha que lindo. Maravilha. Então, o teu inspirador, a tua referência, né, Salomão, também escreveu provérbios. Isso. E está tudo... Agora, Ivaldo, é interessante isso que você está colocando aí, porque, na verdade, quando eu comecei a ler a Bíblia, foram os 2 livros que eu lia muito. Era Salmos e Provérbios. Eu também li muito o livro dos Salmos. Li muito. Né? Eu sou muito apaixonado pelo livro dos Salmos. Né? Eu acho que eu já preguei quase todos eles. Mas, Jorge, meu amigo, Sim. É o seguinte, nós já estamos... Foi muito rápido. Não diga uma coisa já estamos caminhando para o final. Só temos 10 minutos. Não faça uma coisa dessa. Aqui tem que ser... Agora que eu pensei que a gente estava começando... Estava engrenando, né? Tem que ser Veloz, várias temporadas, sim, né? Sim. Qual foi o seu livro mais recente? Vamos falar dele, né? O seu livro mais recente, que também é importante a gente falar que ao longo de todos esses anos, tudo contribuiu, tudo foi como o rio de Deus que vai nos levando, né? Ele vai soprando até chegar onde talvez você nunca nem imaginou, chegar na nossa AELPA, que é a Academia Evangélica de Letras do Pará, né? Talvez você nunca nem imaginou lá naqueles primeiros momentos, nessa primeira poesia aí, né? Quem você se tornaria, como as palavras e a poesia seriam importantes para a tua vida, a presença de Deus, logicamente, e esse projeto que iria nascer. Vamos falar do teu livro,
Tem o último livro, né? São 5, mas tem o mais recente e o que vem por aí. Bom, Evaldo, é o seguinte, isso é impressionante isso que você fala, Evaldo. Quando você coloca a sua vida assim na mão de Deus, olha, você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, sabe o seguinte, a partir do momento que você colocar a sua vida na mão de Deus, vai acontecer uma revolução extraordinária. E volto com tudo isso que está acontecendo agora, aí eu olho para trás, né? E eu vejo assim que cada coisa que aconteceu foi assim contribuindo, né, para a gente chegar nesse momento aqui agora, né? A nossa relação com os livros, constante com os livros. Eu fico imaginando assim, Valdo, até um título que chega, é impressionante, Valdo. Você está fazendo uma pesquisa, sabe? Deus coloca aquilo assim para ti. Você já teve essa experiência Com certeza, assim, com no certeza. universo tão grande de livros, né? Como é que tem a parte da criação, né? Sim. Que você cria, e tem aquilo que já está publicado por aí. Você diz, como é que esse livro chegou aqui na minha mão, né? É como é uma tipo assim, vamos dizer que é uma resposta de Deus, né? Isso é uma resposta de Deus. Então, Evaldo, eu entendo que essa conexão toda, tudo isso aí que aconteceu até agora, aí eu consigo ter mais visibilidade. Eu estava conversando com o nosso acadêmico Francisco, lá nesse evento que teve agora, né, no Natal dos Ribeirinhos, sobre a nossa experiência com a vida, né, Evaldo? Que a nossa vida é uma construção permanente. Quem é que está aqui acabado já? Você está, Evaldo? Eu estou não. Nós estamos numa construção permanente, até no momento da morte, né, Evaldo? Com certeza. Tem alguém aqui, você que está nos ouvindo, você já morreu? Tem alguém aqui que já morreu? Diz que eu nunca morri e não tenho inveja de quem morre. Todo mundo está vivo, né? Aí eu conversando com assim, eu disse, tu já pensou, assim, quer dizer, até na hora da morte, né? Quer dizer, na hora da morte, o camarada está morrendo, né? E ali ele está tendo uma experiência, ele está sabendo o que é a morte. Então, veja só, Evaldo, a nossa vida é uma construção permanente. Agora, Evaldo, me diga uma coisa, com quem nós estamos? Com quem é que nós estamos? Eu tive há uns 2 ou 3 anos atrás, Evaldo, eu fui ministrar um curso uma disciplina teológica lá em Barcarena, para os pastores. Era um curso só de pastores. E aí eu fui de ônibus aqui pela Rodoviária, naqueles micro-ônibus, né? Então, quando eu entrei ali na frente naquela rodoviária de Ananindeua, que eu entro no ônibus, o ônibus está lotado, gente jogado no chão. Eu disse, meu Deus do céu, agora eu vou para Barcarena e como vou em pé, o Senhor me chamou para essa missão? Não, eu vou, Evaldo. 2 horas em pé. Quando chega no final da tarde, assim, aquela penumbra da tarde, meus pés já estavam formigando, assim, sabe? E eu com aquela dificuldade, eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí o Espírito Santo veio e falou aqui, ele me disse o seguinte, a questão, e você que está me ouvindo agora, e Deus fala com você agora, ele diz, a questão não é como você está. O que vale nesse momento não é a dificuldade que você está enfrentando. O que vale é com quem você está. Evaldo, Nicolai, Raquel, Eliana. Quando eu vi o meu pé formigando, Nicolai, que eu vi o Espírito Santo me dizer, não é como eu estou com o meu pé formigando que eu estou aqui, é com quem você está. Eu disse, Senhor, eu estou contigo. Eu voltei a sapatear aí naquela hora, entendeu? Né? Quer dizer, você está com Deus, não é isso, Evaldo? Perfeito, não importa como você está, Deus vai articular, vai mover. E hoje, Evaldo, tudo que está acontecendo aqui justamente é fruto, né, de toda essa estrada, de toda essa conexão, e agora eu estou entendendo por que eu fazia aquilo, porque eu gostava daquilo, Deus estava me preparando para uma grande missão, né? Então, não se preocupe como você está agora, né? Pense no Senhor que pode transformar
toda a sua vida neste momento agora, em nome de Jesus. Maravilha, mas deixa eu te chamar de volta, porque a gente... Volta. Tudo tem sentido. Não, tá perfeito, tá tudo maravilhoso, mas o livro... Sim, bom, então eu tenho 5 publicações, tá, Evaldo? Eu publiquei, o primeiro foi O Verde da Palavra, o segundo foi Poesia do Grão-Pará, uma coletânea de poetas aqui do estado do Pará, o terceiro teve Introdução à Literatura no Pará, que foi o primeiro, né? Nós trabalhamos também uma agenda poética, retratos de poetas do Brasil. Aqui o último que eu tenho agora é o Semente do Poema, né? E esse que vai... É o que vai aparecer aí. Pode colocar, né? aí pra gente. Inclusive, essa capa aí, Valdo, é um quadro que a minha filha fez. Sim. A minha filha desenhou um quadro, colocou lá no apartamento que a gente mora, aí no Ilha Pochá, né? E aí eu olhando aquele quadro, eu disse, minha filha, eu com um livro aqui, né? Eu disse, minha filha, encontrei a capa do livro. Ela disse, qual é, papai? É o quadro que você pintou. Então, o que você vai ver aí na Semente tela, do né, Poema. é o Semente do Poema, é o livro mais recente que eu tenho aí, que na verdade é um resultado também. Quando eu trabalhava no Sistema Modular, eu trabalhei como professor do Sistema Modular, então eu morei em mais de 30 municípios do estado do Pará, né? Então, cada município que a gente passava tinha uma visão, uma experiência poética ali daquele local. Aí eu coloco lá o título do poema, né? O título do poema, um poema embaixo, o município que eu estava. Sim, e a ótimo, hora, né? que maravilha. Então, são mais de 200 poemas. Quando é que né? ele vai vir para cá, para esse monte aqui? Olha, o mais breve possível. Porque o que é que eu estou fazendo? Eu decidi... Aí você, conforme os programas, aí você vai mostrando também, né? Eu decidi colocar Ótimo, aqui, muito bom. eu vou trazer dos outros colegas acadêmicos, as produções deles, para a gente colocar aqui, de vez em quando eu vou estar mostrando, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas, meu amigo... Me diga uma coisa O dessa. tempo acabou. Eu tinha um monte de coisa para falar. A gente vai ter um próximo episódio, uma nova temporada. Olha, tiver algumas áreas que nós não entramos aí, né? Deixa passar um tempo, depois a gente volta, né? Mas você tem porta aberta aqui, né? Não só você, quanto o pessoal também da academia. A gente sempre vai ter essa oportunidade de conversar, de trazer outros para fazer uma tríade aqui com outros, né? Para falar realmente de tanta coisa que você teve o seu doutorado, né? Que eu sei que foi um grande desafio para você e uma grande bênção também. Você sempre conta na hora da sua apresentação lá quem estava na sala, pastor Samuel Câmara. Então, a data de hoje, né? Porque como a gente está gravando, hoje é dia 4 de dezembro. No dia 18 de dezembro chegou, no dia que nós estávamos gravando aqui, chegou o meu livro. E no dia 30, sábado passado, nesse caso, sábado passado, a gente fez o lançamento do livro. Então, olha só, a gente está aqui quase que numa onipresença. E nós temos algumas imagens do lançamento. Perfeito, né? Temos as imagens do lançamento. Pronto, um lançamento extraordinário. Maravilha, que maravilha. E eu quero aproveitar, pastor Jorge, para falar, porque também esteve no lançamento do livro, o nosso parceiro da editora Pirgos, lá de São Paulo. Sim. Que é uma parceria, uma editora que está sendo construída e uma parceria muito especial aqui com Belém. E eu quero poder falar para os nossos acadêmicos dessa possibilidade, dessa parceria da editora Pirgos para ajudar os nossos escritores a fazer os seus lançamentos, dando orientações, falando sobre SBN, sobre formatação, sobre a capa, a diagramação, correção, a revisão, qual é o melhor formato, tipo de paginação, enfim. Sim. Nós vamos ter essa oportunidade de poder conversar e lançar para os nossos acadêmicos, e não só para os acadêmicos da Academia Evangélica de Letras do Pará, mas também para os escritores de Belém, a gente poder ter, né? Eu fiquei muito feliz de ver o resultado do livro que eu lancei por essa editora, e a gente quer abrir também para você e para os demais acadêmicos. Meu amigo, nosso tempo acabou. Muito obrigado, pastor Jorge, você é uma figura muito especial, que eu sei que todo mundo tem um carinho muito grande por você. Gratidão por esse projeto tão lindo que é a Academia Evangélica de Letras, né? Gratidão por ter me escolhido, por ter levado meu nome, né, para estar como um dos acadêmicos. Assim, eu sou muito honrado de fazer parte desse projeto, e gratidão pela sua vida, por como Deus tem te usado e por você ter deixado, né, teu coração nas mãos de Deus, porque a Bíblia diz que o coração do rei
ele é como se fosse o rio. Deixa Deus levar essas águas. Gratidão à nossa querida pastora Eliana, que ela, mesmo não sendo membro da academia, ela é presidente também, né? Ela é fundadora também, ela é cofundadora com você, né? Então, meu carinho por vocês, Deus abençoe. Eu sempre falo, eu sempre cito isso, né? Eu tenho um casamento muito feliz, sou muito feliz com a Joelma, a gente, assim, tem uma parceria muito grande, e eu vejo essa unidade de vocês, essa parceria de vocês. São quantos anos já? Quantos anos? 47 anos. Daqui a 3 anos já vamos para bodas de ouro, né? Que maravilha. Meu amigo, meu abraço para você. Gente, que conversa assim, é assim que é bom, né? Conversa aberta, não tem muitos protocolos não, né? Protocolo te deixa para as nossas cerimônias lá, né? Pastor, muito obrigado. Ok. Pastor Ivaldo, acadêmico Ivaldo, eu confesso o seguinte, cada vez que eu venho aqui é um presente que eu recebo de Deus, né? E o que eu quero só deixar aqui é um versículo, né, Ivaldo? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? E a gente observa cada ação que Deus realiza através de nossas vidas, a gente percebe que isso vai sendo estendido, as novidades vão chegando, não é, Ivaldo? Por exemplo, agora, olha aí, os livros dos acadêmicos, né? Às vezes é uma coisa pequena, né? Mas isso aqui já é uma novidade, né? Chegando aqui na sua mesa, o livro dos acadêmicos, né? E é algo extraordinário. Assim, a gente pode só imaginar, pensar o que Deus vai fazer, mas é muito mais do que a gente pode idealizar e pensar. O homem faz planos, né? Mas a resposta vem de Deus. Maravilha. Deus abençoe, gente. Que prazer. Obrigado por você acompanhar a gente sempre, seguir a gente, comentar, deixar o like. Obrigado para você que quando tem um episódio que você gosta muito, você já sai mandando para todo mundo. Isso faz muito bem para o nosso projeto. Até porque todas as vezes que você curte, que você comenta, que você compartilha, você está ajudando o programa a se manter no ar, a continuar sendo colocado aí para você e a dizer lá para o YouTube que esse tem conteúdo bom, tá certo? Deus abençoe você e até o próximo, se Deus quiser.